ver, ela olhou, ela fez uma cara de susto, porque ela esperava que tivesse muito mais inchado. Estava inchado na garganta, estava tudo inchado por dentro, mas não estava nada perto do que ela esperava. Ela falou, dói porque dói mesmo, mas está ótimo. E eu acredito isso muito à cúrcuma, ao própolis, mas também à cúrcuma. Não só pelo efeito antibiótico, não só pelo efeito antibiótico, mas pelo efeito cicatrizante. E todo mundo tem os escritos que fala. Melhor para escara. Mas tudo. Fiz óleo de coco medicado com cúrcuma para as escaras da minha mãe. Eram escaras muito no início, estava aquela coisa horrorosa. Mas já estava com a pele macerada, já estava vermelho, em alguns pontos já estava descascando. Eu fiz óleo de coco, cúrcuma e ela também falou, a moça que cuidou da minha mãe falou, nunca vi melhorar tanto. Tão rápido. O que ajuda muito é esse processo do se o uraça está limpo, todos os outros tecidos vão produzir mais rápido e com melhor qualidade, né? Então, assim, a cúrcuma ajuda muito e esse processo antibiótico que também potencializou com o própolis, o que não ajuda muitas vezes o tecido a cicatrizar, porque o corpo tá gastando energia matando bactéria e não tá usando energia para cicatrizar. Então, você usar tá cúrcuma com própolis, ele ajuda nesse processo e o óleo de coco, por ter triglicérides de cadeia média, até alguns compostos que ajudam muito na cicatrização, aí a gente não aprende. Então, assim, só para fechar sobre essa opinião sobre a cúrcuma, sempre olha muito, a cúrcuma vai entrar com o quê? Porque a cúrcuma ela tem muito uma capacidade de esponja de absorver propriedades, e essa capacidade de esponja, por ela atuar diretamente no plasma, é uma forma muito grande de a gente mexer no oceano da pessoa. Eu, assim, hoje em dia cada vez mais entendo que essa leitura que a gente tem, Durasa, forma uracta, Duracta, forma mansa e etc e tal, eu hoje em dia olho isso assim, Durasa, forma uracta. Aí Duracta mergulha no Urasa para formar o mansa. Aí do mansa mergulha no Urasa para formar o Meda e etc. Então assim, o nosso sistema todo é um grande oceano de Urasa. Não acontece nada no nosso sistema que não seja através do Urasa. O Urasa, ele é todo o nosso sistema e as outras coisas estão boiando em cima do Urasa. Então, por isso que quando a gente cuida bem do Urasa, a gente consegue, em um certo sentido, e é coisas muito mais lá pra frente, tomar de data, ainda ter um resultado. É claro que o resultado não é completo. Mas cuidar do Urasa é você cuidar de todo o, sei lá, 80% que é o nosso sistema, e principalmente a cada level, né, que ele passa pelo Urasa de novo, e a cúrcuma é um grande policial dentro do Urasa. E isso é que eu acho que torna o efeito da cúrcuma tão bom, por ter uma capacidade de garantir que o Urasa fique de boa qualidade. Bom, muito bom. Gratidão. Quem mais quer falar então, sobre a cúrcuma? Quando a gente define uma dose, então a gente define mais ou menos que dose. Vamos supor, eu vou pedir dose, o que seria uma dose boa para a parte diária? Então, a ideia é o seguinte, qual é o atributo, como eu penso, ok? Qual é o atributo da pessoa que está desequilibrada? O Vata, ele está com o atributo o quê? De frio. Você vai ver a pessoa, quanto de frio que ela está, qual é o tamanho dela, qual é o sexo dela, qual é a idade dela. E ao longo do tempo você vai criando mais ou menos parâmetros de chute iniciais, certo? Eu te diria... mas é exatamente isso, porque a gente, de alguma forma... Pode equilibrar, assim, por exemplo, de 1 a 10. Né? Então, de 1 a 5, depois vai aumenta de 1 a 7, até chegar a uma dosagem máxima de 10 miligramas. Uma dose de 100, você dá 80 a 70 para um vapo. Vai dar 100 para um pita e 150 para um garrafa. Sabe isso, né? Sempre mais um pouco. O que o Gil falou antes de ir é que ele chega a dar para um café, uma dose, 2 colheres de sopa até 4 vezes ao dia. Dissolvidos na água morna, ponto. Eu não tentei isso ainda para um café. Eu tentei para um pita, não deu certo, eu fiz 3 colheres de sopa por dia, a pessoa ensinou. E um aspecto importante sobre essa questão de depuração do plasma, o resultado em jejum não tem igual. Se você quer depurar o plasma da pessoa, não vai adiantar você dar depois do almoço com essa mesma finalidade. Depois do almoço você vai estar cuidando, esse entendimento assim, eu fiquei muito tempo pensando o que são os escrotas. Eu sempre olhava aquilo, não fazia o menor sentido.
sentido assim, prático, né? Assim, eu olhava aquilo, meu trabalho de outro, não sei o que, e daí sou outro, né? E hoje em dia eu entendo o Shirota como um sistema fisiológico e o Dato como uma estrutura fisiológica, né? Então é muito importante ter essa clareza que o nosso sistema fisiológico ele ativa funções e desativa funções e ativa as outras funções. Quando você está com vontade de fazer xixi, dificilmente você vai estar com vontade de comer ao mesmo tempo, porque um Shirota ou o outro vai estar funcionando. Então pensar a ideia de Shirota como sistema fisiológico ajuda a gente a pensar assim, qual é o horário que o nosso sistema fisiológico está mais disponível para isso, ou para aquilo, ou para aquilo outro. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, uma parte que você precisa ativar o metabolismo do Kapha, você fazer essas coisas mais anti-Kapha até o horário do almoço, assim. A anti-Kapha, no geral, eu deixo ele fácil, quer dizer, não sou eu que deixo, né? O metabolismo dele que deixa. Você tomou café, você não é. Ele fica até meio Mas é um pita-Kapha difícil, né? Depende. Pita-Kapha pode entrar com fome Depende de qual hormônio que está desequilibrado. Ele levanta Se o Tikshna está desequilibrado, maior Tikshnayose manifestando. Se uma pessoa está com Tikshna muito absurda, ele faz qualquer coisa. Não, mas é o mesmo. Não, tudo bem, mas aquilo dali tem um aspecto que eu acho que é importante, gente, de saber distinguir entre fome, apetite e digestão. São três coisas completamente diferentes, tá? Fome é aquilo que te leva à comida, apetite é aquilo que te mantém comendo, e digestão é aquilo que acontece depois que você terminou de comer. Então, por exemplo, uma pessoa de constituição mais Kapha-Pitta, no geral, ele tem uma fome muito baixa, ele tem um apetite um pouco mais forte e ele tem uma digestão bem ruim. Então, entender isso em diferentes etapas, ver por que às vezes uma pessoa de constituição Pitta-Kapha é diferente da de Kapha-Pitta, ou suponha assim, porque a ideia é a nossa digestão é muito diferente da nossa fome, é muito diferente do nosso apetite. Olhar isso como eu aprendi com ouvir que era só fome e digestão, cortava o apetite. E quantas vezes tem pessoas que perdem a fome durante a comida? O que é isso? Isso precisa de um outro conceito. O Vata, ele normalmente tem fome, mas ele não tem apetite. Por isso que o sabor ácido para o Vata é tão importante. Porque o sabor ácido e o sabor salgado mantém o apetite do Vata. E para o Pitta e para o Kapha isso vai ser menos problema, entende? Então, cada pessoa tem um processo digestivo muito diferente. E cada uma dessas etapas, às vezes a pessoa que tem pouca fome, aquele gengibre com limão e pimenta do reino, vai ser ótimo para estimular a fome dele. Mas o apetite vai ter que ser o chutney. A digestão vai ter que ser a erva doce no final. Pode ser várias coisas, mas assim, cada uma dessas etapas tem que ser bem concluída para que aquilo dali vá formar um bom ahara rasa. Entende? E ter essa visão assim mais abrangente das gunas permite a gente mergulhar bem muito fundo. E tem sempre um Pitta que quando come óleo de coco, aí só para pegar aquele exemplo, não se sente bem. Eu não sei. Porque o atributo. Aí o atributo oleoso já mas tá aí a muito pergunta dele, a próxima seria o seguinte: você já fez o Duato? Porque se o atributo de untuoso dele estiver ruim, assim, excessivo, o Duato não vai fazer super bem para ele. Ele vai falar, nossa, me senti muito mais leve, etc. E tal. Se ele faz o Duato e não sente a menor diferença, porque o Dato, o Bhuta Agni dele está muito fraco, e não exatamente o atributo de oleoso. Então, assim, esse olhar das gunas permite a gente errar muito menos. Porque a gente tem, assim, um olhar mais certeiro, se há, então só tem um B. Né? Se está oleoso, então tem que ser uma coisa ressecante. Se não for isso, não adianta você ficar chorando, você tem que ir para outro lugar, não é aquilo que está explicando. Entendeu? Você já fez o Duato? Às vezes. Quando você faz isso, Gasto, sente eu melhor? prefiro gasto. O gasto não leva óleo. Eu prefiro. Então, o que o gasto não faz? Ele aumenta o dano. Então, se ele aumenta o dano, ele aumenta o atributo de leve. Então, provavelmente o atributo de pesado dele que está problemático, o atributo de pesado tem mais Eu relacionado tenho ao fígado. hepatite também. Isso que eu te falei. Óleo tem uma questão. Então, uma pessoa que está com atributo de oleoso problemático não pode virar para você e falar que prefere o gasto. O que ele prefere o gasto? Você tem que saber pensar o que o gasto não faz de diferente do ar. O gasto não aumenta muito mais o dano, enquanto que o Duarte não aumenta muito mais o Viana. Então são coisas diferentes. E aí você pensou assim, pô, se o dano dele está melhorando a saúde dele, é porque ele está pesado. E a gente só consegue pensar dessa forma pensando através das bundas, e não através de Vata Pitta e Kapha. Entendeu?
porque teoricamente tanto Gashna quanto o Duarte não pode ajudar o Pita. Mas por que às vezes um ajuda e às vezes o outro não? Então assim, essa pergunta, por que não funcionou? Qual é a bunda que não está funcionando? Eu acho que é muito assim que a gente consegue usar as ervas, de uma maneira onde você conhece 5 ervas, mas você transforma Pode comum usar de maneira em um monte de coisa. Já você faz o Duarte só por foco? Depende. Aquela... eu particularmente, a minha experiência do Duarte, né, que só com POC no Brasil é muito ofensivo para a pessoa. É muito ofensivo, assim. Eu acho que esse tipo de coisa, se a pessoa tem karma para isso, ela vai na Índia e recebe de trífula. Aí pronto, recebeu. Mas eu, no geral, faço o Duarte na óleo, pó, e a pessoa sai dali, assim, tipo, bem quente. Porque essa mistura, assim, o óleo protege bastante a pele. Mesmo que seja Curcumate, quando a gente passa na pele, ele pode tomar sol? O que é o curcumate? Quer dizer, eu sei o que é o curcumate, mas todo mundo sabe o que é o curcumate aqui? Não, eu não sei. É o açafrão verdadeiro. O estilo do açafrão é basicamente um óleo de açafrão. Não, é o safrão. Açafrão verdadeiro. O próprio santinho. Então, aquele safrão italiano que são aquelas fiozinhos. É o pistilo da flor. É excelente para tirar mancha. Mas não tem nada a ver. Então, isso Não tem nada a ver, não são nem da mesma Então, o família. açafrão é uma coisa extremamente quente. Vocês já botaram o açafrão na boca? Se a cúrcuma ela é morna, o açafrão, cara, aquilo ali é uma intensidade de calor muito Só grande. pela cor, né? Eu particularmente não acharia uma ideia muito inteligente usar aquilo aí pro sol. Não é porque ele esquenta. Ele esquenta muito. Não, ele esquenta terrivelmente. Então, Não, você assim, sabe Ué, não teve uma muitas história receitas até de creme, da Maíra que como eu ficava fiz com a cara a coisa toda de focada. estética e tal. Aquelas outras pomadas lá de Indies que acho que é misturado. Não consigo lidar bem com as pomadas de curcumade. Nada. Os óleos que eu faço, que eu trouxe o óleo de curcumade, dilua um pouco. Mas assim, não. No inverno, para tirar mancha, eu vou experimentar. Porque a história é, você pega o curcumade Thailand, faz a massagem no rosto, deixa um pouquinho, depois lava e passa o seu creme. Então, eu vou fazer isso para experimentar. Só que eu tenho rosácea, tenho essa tendência, tá ótima e tal. Mas que hora? Que hora? Mesmo fazendo assim, um pouquinho no inverno, faz a massagem, vai tomar café da manhã, fazer alguma coisa e tal, lava o rosto, toma banho e põe o creme normal e vai trabalhar. Pra mim não funciona, é muito forte. você já experimentou botar óleo essencial de sândalo? Sim, não, eu tô usando. Mas eu acho que não é o meu caso, não. Não, É mesmo diluído, talvez. Não, pra quem? não, Você pra quem tem misturar uma óleo mancha, por puro, exemplo. óleo essencial No óleo de é. curcumade Thailand, não. de sândalo? Sândalo, alguma coisa assim bem fria, bem refrescante. Rosa, Pode ser que fique bom mesmo. É porque é óleo de gergelim totalmente de planta, né? É quente. Não, a gente estava na curva. Não, mas peraí, mas Não, eu perguntar. Não é cúrcuma, é Isso, é só uma questão importante em relação à cúrcuma e ao açafrão. Eu nunca pesquisei isso de uma maneira prática, porque o açafrão é muito caro, mas parece realmente que para questões tanto ginecológicas quanto do artavato, aí realmente a cúrcuma não tem a menor equiparidade com o açafrão. O açafrão verdadeiro. Não, o açafrão verdadeiro ele tem um tropismo muito maior pelo sistema reprodutivo feminino do que o açafrão. Eu tive uma inflamação nos olhos o ano passado, que me falaram que era conjuntivite, mas eu não sei. E o que me saurou foi um charme de açafrão. com zafrão. Açafrão. Da terra. Cúrcuma. Sim, porque ele é a mesma coisa. Como é que foi? Você fazia decocto, você fazia decocto e lavava os olhos. Você tinha o que esse? Agora, pra Uma minha, conjuntivite, uma inflamação nos mas olhos. pra minha pele, com a rosácea, uma vez eu fiz um creme, tudo bem, eu tô falando uma experiência pessoal, não quer dizer, posso ter cometido algum erro que eu não, né? Mas fiz, mediquei, e com açafrão, depois, agora eu vou fazer a trífala, agora pra mim tudo é trífala. Mas também não foi legal pra rosácea. Não, mas é por isso que eu acho que é interessante
pensar em termos de assim. Quem falou? Só ficava na essa rosácea em termos de Ayurvedation foi a entende? Porque a gente tende a trazer um diagnóstico ocidental, que é válido, porque ajuda a gente a pesquisar as gunas, etc. e tal, mas assim, pode ser que essa rosácea ela seja uma coisa que se espalha muito mais, pode ser uma rosácea que ela fique muito mais intensa em um ponto. E aí pode ser assim, pode ser uma rosácea que de alguma forma tenha alguma forma de ruptura. Então a partir de cada uma coisa dessa vai ser ou o atributo de espalhado dela vai estar maior, aí o oleoso aqui normalmente vai vir contra isso, ou o atributo de quente dela vai estar maior, ou o atributo de penetrante dela vai estar maior. Então olhar isso no microscópio permite a gente tirar a Vata Pitta e Kapha de uma estante e ver várias pequenas caixinhas que têm resultados diferentes. Mais precisa. E muito mais muito certeira. Não é só precisa, mas às vezes a gente consegue enxergar coisas que antes eram estavam numa caixa muito grande, a gente não via lá embaixo. Entende? Agora, o açafrão verdadeiro, o açafrão, ele tem vários lugares, mesmo na Ayurveda, tratar tudo daqui para cima. Então, um chá de positivo de açafrão todo dia. Essa é a área do Pranavaya. Isso significa que provavelmente ele atua muito no Pranavaya. Promove muito sátil. Mas qualquer enfermidade, daqui para cima, você em tese pode tratar com o vestido do açafrão. E de que forma? Chá de infusão, né? Infusão. Não ferve. Não ferve. Ele é muito Ele é flor, tem farmácia de manipulação que a molecular usa como antidepressivo. Isso é uma característica interessante. Sentidos também. Que eu uso, assim, a longo prazo do açafrão, aumenta tédios na pessoa. Porque pela cor dourada, tudo no Ayurveda que tem essa cor próxima do dourado, você suspeita que ele tem alguma coisa a ver com tédios. E você vê que a pessoa, quando ela está com muita ama, ela está muito vateada, aquela pessoa começa a perder a capacidade de clareza mental. E uma das coisas que a gente vê assim, é a quantidade de brilho que tem na testa da pessoa. Quantidade de brilho saudável, né? Quando a pessoa, você olha, ela está inteligente, ela está brilhante. O que é esse brilhante? É tédios, né? E Eu olho na sua testa. Pode ser um terapeuta. Agora você olha para as testas de todo mundo. Você olha mas a ideia é que assim, a cúrcuma, por ter esse elemento de brilho e ela ser uma coisa que carrega muito prana, ela ajuda a gente a promover tédios também. Por isso que yogi usa muito, porque envolve muito esse chakra daqui, etc. e tal. Mas, assim, isso é só um comentário muito mais avançado, né? Não é uma coisa que a gente vai passar no início para a pessoa, ela vai ficar mais inteligente, não é essa a ideia. Leva muito tempo. Até vai, mas o resultado a curto prazo não é esse. Quando a gente fala mais de grandes e hoje, você sabe que a curto prazo, se a pessoa está muito mudada, ela sente os resultados e faz as coisas. Quando ela está botada demais, ela não faz. Se ela está muito mudada, você mexe um pouquinho na alimentação, a pessoa imediatamente, nossa, tudo muito melhor. É muito. Começa a clarear, né? Não é tão. É azul. Mas, ó, gente, quem nunca viu azeduária azul, Se abriu muito ela, invisível, né? é incrível. É demais. E se ela tem essa característica? Então, eu comprei um parque d'água branca, plantei, e aí depois colhi. E aí agora essas eu separei pra plantar nessa época que o mar acabou. Na verdade, eu separei pra plantar. Todas aí são. Dá uma pra Então, aqui tem zeduária e tem a cúrcuma longa. Eu vou dar uma separada pra quem quiser levar pra plantar. Tem, não tá cheio de outras. Gente, uma coisa que eu fiquei muito impressionada com Pega uma azul pra mim. é que eu esqueci, eu tirei a raiz e aí eu meio que esqueci elas na cozinha. Aí eu falei, nossa, gente, tô precisando pegar aquela cúrcuma pra plantar, isso que eu plantei no ano passado. De repente, um dia eu peguei o saco na cozinha, elas estavam todas brotadas. Mas assim, com uma força, tipo assim, já quase saindo folha. Passa pra casa. Olha a força isso daí. Branco sozinho na cozinha, dentro do saco. Tem uma azul pra mim, Lu? Isso é a capacidade dela de absorver branco. Então, ó, No geral,
No geral, a azeduária, o formato dela é bem diferente. Ela é mais redondinha. Enquanto que o açafrão da terra, né? A cúrcuma longa, ela é mais compridinho. Sim. Eu tô passando aí a azeduária. Vamos cortar um pedacinho de manteiga. Não, eu peguei uma com a faca e cortei um pedacinho. Essa daqui parece. Mas é melhor pegar uma que tá aberta, que dá pra ver bem o azul. Eu abri uma, tá ali, ó. Tá aqui, ó. Então, foi isso que eu falei. Eu acho que a gente deveria estudar mais a azeduária pra pita. Porque ela parece. Ela parece muito mais refrescante, bem amargo, né? E se você for olhar assim, indicação de chás, normalmente ela é muito indicada para o sistema digestivo. A outra, né? Tá aqui, ó. Ou se essa aqui, ó. Essa aí, ó. Mas aqui tem uma aberta, dá pra você ver o azul dentro. Pessoal, assim, eu sei que é uma forma um pouco nova de pensar essa mais demais, né? Que araguada. Mas o resultado é muito bom. É fantástico. Porque abre muito mais dedo na nossa boca, né? E aí ela perguntou assim, a cúrcuma com a pimenta. A primeira pergunta que veio na minha cabeça é qual pimenta a gente está falando, né? Porque se for uma pimenta pequena, eu li que a pimenta do reino tem de característica mais interessante. Ela é extremamente penetrante. Então, mas às vezes uma pimenta do reino vai ser problemática. Porque eu acho que penetrante tem. Sim, é pra todo mundo. Essa daqui parece mais da terra. Cadê essa pimenta? A nutrição funcional, Thiago. Tem faca aí? Eu vou dando. Tá, porque eu vou separar as que são azeduárias das que são. 1 para 6, uma sexta parte de pneu, eu peguei, potencializa e torna um poder antioxidante da cúrcuma. Ideal, né? E é o veículo. É a penetrante. Se você colocar assim na terra, cara. Eu deixo essa pontinha pra fora e ela já. Você tem um azul aí? Tenho. Pra levar? Tenho. É pra todo mundo plantar. Ah, eu quero. Então, eu quero só pegar aquela faquinha pra separar. Daí eles começaram a estudar bioquimicamente, diferente da visão ayurveda, começaram a estudar a pimenta e a cúrcuma juntas. O que acontece é que a pimenta, pelo que eu exatamente. Eu vou separar as que são da terra e das que são. Para a gente digerir e conseguir absorver e ter ação de alguns dos componentes da cúrcuma, a pimenta do reino ajuda. O que eu uma vez gostei de a cúrcuma ela é pesada de alguma forma. Por isso que a cúrcuma sempre deveria ser cozinhada. O que pimenta aí? Carne junto. Na perspectiva da Ayurveda, se você deixar ela no fogo com óleo ou botar pimenta, aquilo dali você está fazendo com que a metabolização seja muito mais fácil. Mas é que a pimenta promove. Estou falando que a pimenta, dentro de uma outra visão, promove uma melhor absorção pelo corpo. E isso, de certa maneira, pode justificar algumas receitas que a gente não sabe bem. Por exemplo, a tintura de cúrcuma, que não é tintura, não é tão ayurvédico assim, mas tem essa que é cúrcuma, pimenta. Porque a ideia do Ayurveda é que tudo precisa de um Agni para ser digerido, para ser metabolizado. E a minha experiência pessoal com a cúrcuma é que a cúrcuma é um negócio meio pesado para a digestão. Não é o gengibre. Inclusive, a visão bioquímica é que a cúrcuma tem um grande poder desintoxicante antirradical livre. E eles fizeram um remédio à base de cúrcuma para dores articulares que se chama Motori. Da Xé. É da Xé, exatamente. Que é a cúrcuma, sem a pimenta. Porque a cúrcuma ela tem esse efeito em cima do plasma, que é onde esses radicais livres em algum grau estão trabalhando. Ela tem esse trabalho, a digerir até,
que isso é um grande policial do plasma. Então a gente consegue drenar todos esses elementos patogênicos e estabilizar eles. Põe a cúrcuma na língua e fica chupando. Você vê que a tua língua ela vai começar a ficar no certo sentido parada. Anestesiado. Anestesiado. E seria parada. No motor. Um estudo que eu acho que a gente acaba perdendo quando pega o Ayurveda, porque a gente nem estuda da forma que o indiano estuda, que vai lá no atributo, e aí ele aprende tudo sobre os atributos, sobre a raiz do sânscrito, cada um dos atributos, e aí ele vem a reconhecer que a linguagem mais fácil é assimilar os atributos aos doshas e usa os doshas. Mas quem passa por um médico indiano bom, como a Bruna comentou, o Maurya, ele vai direto no atributo, assim, ou direto no tecido, direto no agni, ele não fica te enrolando com dosha. Então, assim, acho que é interessante a gente ir para os Pranchanagutas, mais numa visão que a nossa sociedade passou para a gente, que é a visão física. Se eu tivesse aqui uma seringa, tirasse todo o ar dessa seringa, botasse o dedo aqui nela e puxasse aqui, preenchendo a seringa de alguma coisa, o que está dentro dessa seringa? Alguém chuta dizer? É o vaso, tá? Na hora que eu tirar o dedo dali, elas preenchem de alguma coisa, elas preenchem de ar. Se eu começar a empurrar a seringa e friccionar ela e dar um direcionamento a essa fricção sendo constante, gerando um constante atrito, eu estou gerando fogo ali, gerando o atrito das partículas. Quando esse atrito for menor, então digamos que eu botei o dedo na ponta da seringa, ela está cheia de ar, e eu empurrei as partículas, ao ponto que todas estão quase se condensando ali, a gente começa a ver uma névoa. E eu já estou acessando o elemento água, que é o ar com mais densidade, menos movimento, menos rajas. E aí eu densificando isso com a força que eu não tenho, nem a seringa para suportar, eu gero gelo, eu gero uma parte sólida ali. Em cima disso, se a gente considerar o princípio de entropia, que só acontece dentro de uma garrafa, o que os ingredientes dessa própria garrafa permitem, a gente entendeu 7 tecidos como uma fonte de nutrição, compreendendo que a gente comeu, gera plasma. E aí quando o plasma começar a receber os nutrientes a mais vindos do corpo, isso já vira sangue por causa da densidade. Quando as proteínas começarem a se agregar em volta da circulação e formar o tecido muscular, e esse tecido proteico vai se agregando, começa a brotar por esse tecido proteico, um tecido gorduroso. Só que esse tecido gorduroso era uma mistura de minérios com gordura, mas quando ele agrega, essa gordura decanta, vai formando tecido mineral, que é o tecido ósseo. Só que esse tecido mineral ele tinha umas pequenas porcentagens de uns diamantezinhos que vão penetrando nos poros ósseos e formando as medulas. E essas medulas, com uma boa quantidade de hormônios, tudo sendo empurrado pelo plasma, a gente vai fazer uma boa quantidade de tecidos reprodutivos. Então, quando a gente usa a cúrcuma, por exemplo, com a pimenta preta, acho que é sempre válido a gente ir na raiz do pensamento e levar em conta o pita, mas claro que ela tem esse efeito muito mais potencializado, cientificamente comprovado. Mas o que está ao nosso acesso é o princípio da observação. E a gente vai observar utilizando a entropia. Então você observa a entropia de cada uma das coisas, e aí não tem como você ir para a Vata Pitta Kapha. Você tem que ir para as ruas. E aí você vai tratar uma pessoa que fica cansado, ele tem o Agni alto, e 1 hora depois da refeição ele tem letargia. E ele tem uma outra pessoa que comeu a mesma coisa tem um Agni baixo, e 1 hora depois ele tem letargia. Um tem letargia porque o intestino não está conseguindo digerir os nutrientes e ele suga as energias para virar Agni. O outro tem tanto movimento de Pachaka e Samana que faz com que aquele excesso de movimento crie a exaustão de energias. Então a gente tem sempre que levar o princípio da entropia, a diferença entre cada pessoa e como cada um desses vai reagir à cúrcuma ou à pimenta preta. E as diferentes formas de posologia da cúrcuma. Aí que entra o Anupana. Se a gente não levar o Anupana em consideração, você vai usar um Hari Brahmari antes da refeição para um Kapha, vai apagar o Agni dele. Vai usar um Hari Brahmari depois da refeição para o Pitta, vai aumentar o Agni dele. Você tem que usar antes para o Pitta e depois para o Kapha. Então a gente tem que, eu acho que isso é mais importante do que você está usando. É mais porque o que você está usando, você sabe que com dente de leão, coentro ou artemisia, você resolve o problema do Pitta. Mas qual fica melhor no chá? Porque é um Rakta Pitta. Então o problema está no
o sangue. Então você vai administrar em forma de chá, ou no máximo um suco que seja de fácil digestão para já virar o plasma e o sangue rápido. Então eu acho muito valiosa essa adição para a gente entender de forma física mesmo,